A busca pelos vestígios de uma era misteriosa. Será que uma espada com poderes mágicos realmente existiu? Onde se localizava o fabuloso castelo de Camelot? Quem foi o rei Arthur? E os cavaleiros da Távola Redonda? Onde estava localizado o lendário Castelo do Graal? O castelo que guardou a relíquia mais sagrada do cristianismo. O Santo Graal. Nossa viagem começa nas montanhas do sudoeste da Alemanha, onde arqueólogos descobriram o túmulo de um príncipe celta. O homem foi enterrado há mais de 2.500 anos. Junto ao seu corpo, encontraram uma oferenda mortuária, um valioso vaso de bronze. Nosso primeiro passo em busca do Santo Graal nos leva ao mundo misterioso dos celtas. Os celtas chegaram à Europa pelo leste, viajando para o oeste através da bacia do Danúbio, os Alpes e pelas montanhas da Europa Central. Eles trouxeram consigo sua cultura, seus rituais e suas tradições. Eles introduziram o cavalo na Europa, que já havia sido domesticado na Ásia, e trouxeram também o ferro, que provou ser mais durável que o bronze. Na época dos celtas, enterrar um príncipe junto com seus pertences era uma tradição. Seus pertences eram presentes para os deuses. Eram a garantia de que na vida depois da morte, onde as almas invisíveis dos mortos sobreviviam, nada lhe faltaria. Como parte do ritual, sacerdotes jogavam joias em lagos sagrados, juntamente com espadas, as oferendas funerárias mais importantes. Entre as centenas de objetos encontrados pelos arqueólogos nos lagos sagrados está a espada longa celta. Os romanos ficaram horrorizados com suas lâminas de ferro muito afiadas. Eles usavam espadas curtas, especialmente em combates, corpo a corpo. A longa espada celta era uma arma muito eficaz para estocadas e permitia ao guerreiro manter seu adversário à distância. No Museu Central Germânico Romano, em Mainz, uma espada longa encontrada num túmulo celta está sendo examinada. A lâmina da espada está torta. Ela foi intencionalmente entortada durante o funeral para expressar sua inutilidade. Foi com uma espada celta longa que surgiu o mito de Excalibur, a arma invencível com poderes mágicos. Poderes mágicos também podem ser atribuídos a recipientes. Numa época onde as pessoas muitas vezes encaravam a fome, a cornucópia tinha um significado especial, pois estava eternamente recheada de comida. Tigelas, jarras, cálices e caldeirões eram todos considerados recipientes mágicos. A história mais antiga sobre o Graal era um poema no qual Arthur e seus homens saem em busca de um recipiente mágico, um caldeirão. Caldeirões eram frequentemente considerados mágicos na antiga mitologia celta. O que aconteceu foi que essa história da busca foi transportada para a Idade Média e o recipiente tornou-se um objeto cristão, mas sem dúvida com um passado pagão. De acordo com a tradição celta, o lendário rei Arthur parte para uma viagem misteriosa para encontrar o caldeirão mágico. Sua jornada perigosa começa num lago que o leva para o outro mundo, o Reino dos Mortos, que acreditava-se estar localizado no centro da Terra. A entrada de Arthur foi negada por um deus, mas através de sua astúcia e coragem, ele conseguiu passar por fantasmas e demônios. E ele não só derrotou as forças do outro mundo, mas também conseguiu resgatar o recipiente mágico deles. Segundo a lenda, com o recipiente mágico em seu poder, ele se tornou o Senhor da Vida
e da morte. Numa das histórias sobre o Graal, há uma menção sobre o caldeirão mágico. Esta taça de vida eterna, esta inesgotável cornucópia, assim como existe a espada de luz do deus celta, que era então dada aos heróis. A narrativa e seu protagonista e certos objetos típicos vêm do reino dos celtas. Os celtas acreditavam que a natureza era divina e que plantas, animais e até pedras se comunicavam com os seres humanos. Tudo era provido de alma. Acreditava-se que as fadas, duendes e feiticeiros encontrados em contos de fadas modernos habitavam o mundo natural. Eles intervinham na sorte dos homens e sacerdotes estavam sempre em contato com o além. Os celtas se reuniam num pequeno bosque mágico para seus cultos regulares. Os sacerdotes e os druidas eram os contadores de histórias, poetas, filósofos e possuíam poderes curativos. Feiticeiros abençoavam os justos e amaldiçoavam os maus. Com seus ritos e encantamentos, eles apaziguavam os poderes da natureza. A ideia de que os guerreiros podiam ressurgir depois de mortos estava profundamente enraizada no sistema de crença celta. Os celtas eram guerreiros impiedosos. Homens e mulheres, sem distinção, se alistavam para batalhas selvagens e desenfreadas. Para eles, era comum decapitarem seus inimigos, pois um guerreiro decapitado não poderia ressuscitar. Este ritual bárbaro pode ajudar a trazer alguma luz à história do Santo Graal. A convicção celta sobre este recipiente do século I a.C. fornece uma pista para a história do Graal. O príncipe à esquerda está mergulhando um guerreiro são e salvo de cabeça para baixo num vaso. Abaixo temos guerreiros que foram trazidos de volta à vida do reino dos mortos pelo mesmo processo. Assim como os cristãos depois deles, os celtas acreditavam na ressurreição. A descoberta do túmulo de um príncipe em Hochdorf, perto de Stuttgart, deixou arqueólogos boquiabertos. Dentro do túmulo do príncipe, eles encontraram um caldeirão de bronze e uma enorme copa, grande o bastante para acomodar um ser humano. Em todas as culturas humanas, o ato de beber tem um valor especial. Em muitas práticas rituais, beber tem uma função mágica. Sabemos que isto era especialmente constante para os celtas, que possuíam recipientes mágicos. Recipientes esses que podiam conceder a salvação ou poderes mágicos. A tradição se manteve viva na ideia do Santo Graal, o recipiente que alimenta e traz salvação. Depois da queda dos celtas, a noção de recipientes mágicos sobreviveu, e assim nasceram as primeiras histórias sobre o Santo Graal. Na comunhão, os cristãos celebram a última ceia, quando Jesus encheu um cálice com vinho simbolizando seu sangue. O cálice e o vinho tornaram-se símbolos de vida eterna. Os acontecimentos dos últimos dias da vida de Jesus são muito conhecidos. A história de sua crucificação foi contada, escrita e representada inúmeras vezes. Mas há pontos menos conhecidos dessa história, e um deles envolve o Santo Graal. Segundo a lenda, o centurião romano Longinus lacerou o torso de Jesus crucificado com sua lança. José de Arimateia, um comerciante distinto e parente de Jesus, recolheu o sangue do Cristo no cálice usado na Santa Ceia. Muitas pessoas acreditam que este cálice seja o Santo Graal.
Tout cela a été récupéré par l'Église. Tudo isto é contado pela Igreja, e acredita-se que este cálice, o recipiente que chamamos de graal, seja aquele que foi usado para recolher o sangue de Jesus Cristo por José de Arimateia, quando o corpo dele foi retirado da cruz. Jesus foi levado para o túmulo da família de José de Arimateia. Estas lendas e tradições formam a base para o mito do Graal e a apaixonada busca pelo Graal, empreendida por Arthur e seus cavaleiros. Seus cavaleiros nada mais eram que guerreiros que precisavam de um ideal cavalheiresco da lenda arturiana. Era a busca pela perfeição simbolizada pelo Graal. C'est la recherche de la perfection symbolisée par le Graal. Segundo a tradição, José de Arimateia guardou o cálice. Mas por ser seguidor de Jesus, ele foi perseguido, capturado e mandado para a prisão. Depois de solto, ele abandonou sua terra natal e, seguindo uma antiga rota de comércio através do Mediterrâneo, ele viajou até o sul da França. Acredita-se que José tenha se estabelecido em Languedoc, junto com outros discípulos, incluindo Maria Madalena. Teria o Santo Graal cruzado a Europa nesta jornada? Sob o ponto de vista puramente arqueológico, é perfeitamente aceitável que um homem distinto como José de Arimateia tenha levado o cálice, que pode ter sido usado em ocasiões festivas, a Páscoa, por exemplo. Ninguém sabe onde o Santo Graal ficou guardado assim que chegou à Europa. Há muitos relatos conflitantes. Uma das narrativas mais antigas diz que José, possivelmente acompanhado do próprio Jesus Cristo, visitou a Grã-Bretanha e levou o cálice consigo. José viajou até o sul da Inglaterra, a um lugar que hoje se chama Glastonbury, e foi ali que ele passou o resto de seus dias, fundando a primeira igreja cristã em solo britânico. O local onde estão as ruínas de um antigo mosteiro beneditino é certamente um dos mais sagrados do país, talvez por ter abrigado durante uma época o próprio Santo Graal. Existem diferentes versões da história do Graal. Na Inglaterra, acredita-se que ele foi trazido para cá. Bem, a cidade de Glastonbury não existia ainda, mas ele foi trazido para cá logo depois da crucificação. E depois foi perdido e os cavaleiros de Arthur saíram em busca dele. A partir deste ponto, o Santo Graal tornou-se intimamente ligado à lenda do rei Arthur e seus cavaleiros. A retirada dos romanos da Grã-Bretanha no século V foi um desastre para os romanos britânicos que ficaram para trás. Nada conseguia impedir os bárbaros que fluíam pela muralha de Adriano, outrora uma fronteira segura entre o norte bárbaro e os romanos britânicos do sul. Sem uma força de defesa organizada, o país logo sucumbiu ao caos. Apenas um rei britânico conseguiria deter as forças da anarquia, Arthur. Numa série de batalhas, Arthur derrotou todos os invasores. Assim seguiram-se alguns anos de paz e estabilidade. As proezas de Arthur tornaram-se tema de lendas. Ele era a personificação da Era Dourada britânica, e com a continuidade da agitação da Baixa Idade Média, as pessoas esperavam a volta de um homem como Arthur, ou o próprio Arthur. Num estreito braço de terra ao norte da Cornualha, está localizado o castelo de Tintagel. As muralhas das ruínas datam de uma época mais recente, mas as fundações são do tempo do rei Arthur. Não temos certeza absoluta sobre a data, mas acredita-se que o rei celta tenha nascido aqui no ano 470 d.C. Embaixo do castelo existe uma gruta conhecida como Caverna de Merlin, batizada com o nome do lendário feiticeiro que foi tutor do jovem Arthur. Nesse ponto, muitos celtas haviam se convertido ao cristianismo, mas seu modo de pensar ainda era condicionado pelo paganismo. A transição entre a antiga e a nova religião foi um processo gradual. A espada longa encontrada num túmulo celta está sendo examinada.
A lâmina da espada está torta. Ela foi intencionalmente entortada durante o funeral para expressar sua inutilidade. Foi com uma espada celta longa que surgiu o mito de Excalibur, a arma invencível com poderes mágicos. Poderes mágicos também podem ser atribuídos a recipientes. Numa época onde as pessoas muitas vezes encaravam a fome, a cornucópia tinha um significado especial, pois estava eternamente recheada de comida. Tigelas, jarras, cálices e caldeirões eram todos considerados recipientes mágicos. A história mais antiga sobre o Graal era um poema no qual Arthur e seus homens saem em busca de um recipiente mágico, um caldeirão. Caldeirões eram frequentemente considerados mágicos na antiga mitologia celta. O que aconteceu foi que essa história da busca foi transportada para a Idade Média e o recipiente tornou-se um objeto cristão, mas sem dúvida com um passado pagão. De acordo com a tradição celta, o lendário rei Arthur parte para uma viagem misteriosa para encontrar o caldeirão mágico. Sua jornada perigosa começa num lago que o leva para o outro mundo, o Reino dos Mortos, que acreditava-se estar localizado no centro da Terra. A entrada de Arthur foi negada por um deus, mas através de sua astúcia e coragem, ele conseguiu passar por fantasmas e demônios. E ele não só derrotou as forças do outro mundo, mas também conseguiu resgatar o recipiente mágico deles. Segundo a lenda, com o recipiente mágico em seu poder, ele se tornou o Senhor da vida e da morte. Numa das histórias sobre o Graal, há uma menção sobre o caldeirão mágico. Esta taça de vida eterna, esta inesgotável cornucópia, assim como existe a espada de luz do deus celta, que era então dada aos heróis. A narrativa e seu protagonista e certos objetos típicos vêm do reino dos celtas. Os celtas acreditavam que a natureza era divina e que plantas, animais e até pedras se comunicavam com os seres humanos. Tudo era provido de alma. Acreditava-se que as fadas, duendes e feiticeiros encontrados em contos de fadas modernos habitavam o mundo natural. Eles intervinham na sorte dos homens e sacerdotes estavam sempre. José de Arimateia, um comerciante distinto e parente de Jesus, recolheu o sangue do Cristo no cálice usado na Santa Ceia. Muitas pessoas acreditam que este cálice seja o Santo Graal. Tout cela a été récupéré par l'Église. Tudo isso é contado pela Igreja, e acredita-se que este cálice, o recipiente que chamamos de Graal, seja aquele que foi usado para recolher o sangue de Jesus Cristo por José de Arimateia, quando o corpo dele foi retirado da cruz. Jesus foi levado para o túmulo da família de José de Arimateia. Estas lendas e tradições formam a base para o mito do Graal e a apaixonada busca pelo Graal, empreendida por Arthur e seus cavaleiros. Seus cavaleiros nada mais eram que guerreiros que precisavam de um ideal cavalheiresco da lenda arturiana. Era a busca pela perfeição simbolizada pelo Graal. C'est la recherche de la perfection symbolisée par le Graal. Segundo a tradição, José de Arimateia guardou o cálice. Mas por ser seguidor de Jesus, ele foi perseguido, capturado e mandado para a prisão. Depois de solto, ele abandonou sua terra natal e, seguindo uma antiga rota de comércio através do Mediterrâneo, ele viajou até o sul da França. Acredita-se que José tenha se estabelecido em Languedoc, junto com outros discípulos, incluindo Maria Madalena. Teria o Santo Graal cruzado a Europa nesta jornada? Sob o ponto de vista puramente arqueológico, é perfeitamente aceitável que um homem distinto como José de Arimateia tenha levado o cálice, que pode ter sido usado em ocasiões festivas, a Páscoa, por exemplo. Ninguém sabe onde o Santo Graal ficou guardado assim que chegou à Europa.
Há muitos relatos conflitantes. Uma das narrativas mais antigas diz que José, possivelmente acompanhado do próprio Jesus Cristo, visitou a Grã-Bretanha e levou o cálice consigo. José viajou até o sul da Inglaterra, a um lugar que hoje se chama Glastonbury, e foi ali que ele passou o resto de seus dias, fundando a primeira igreja cristã em solo britânico. O local onde estão as ruínas de um antigo mosteiro beneditino é certamente um dos mais sagrados do país, talvez por ter abrigado durante uma época o próprio Santo Graal. Existem diferentes versões da história do Graal. Na Inglaterra, acredita-se que ele foi trazido para cá. Bem, a cidade de Glastonbury não existia ainda, mas ele foi trazido para cá logo depois da crucificação. E depois foi perdido e os cavaleiros de Arthur saíram em busca. Guerreiros que foram trazidos de volta à vida do Reino dos Mortos pelo mesmo processo. Assim como os cristãos depois deles, os celtas acreditavam na ressurreição. A descoberta do túmulo de um príncipe em Hochdorf, perto de Stuttgart, deixou arqueólogos boquiabertos. Dentro do túmulo do príncipe, eles encontraram um caldeirão de bronze e uma enorme copa, grande o bastante para acomodar um ser humano. Em todas as culturas humanas, o ato de beber tem um valor especial. Em muitas práticas rituais, beber tem uma função mágica. Sabemos que isto era especialmente constante para os celtas, que possuíam recipientes mágicos. Recipientes esses que podiam conceder a salvação ou poderes mágicos. A tradição se manteve viva na ideia do Santo Graal, o recipiente que alimenta e traz salvação. Depois da queda dos celtas, a noção de recipientes mágicos sobreviveu, e assim nasceram as primeiras histórias sobre o Santo Graal. Na comunhão, os cristãos celebram a última ceia, quando Jesus encheu um cálice com vinho simbolizando seu sangue. O cálice e o vinho tornaram-se símbolos de vida eterna. Os acontecimentos dos últimos dias da vida de Jesus são muito conhecidos. A história de sua crucificação foi contada, escrita e representada inúmeras vezes. Mas há pontos menos conhecidos dessa história, e um deles envolve o Santo Graal. Segundo a lenda, o centurião romano Longinus lacerou o torso de Jesus crucificado com sua lança. José de Arimateia, um comerciante distinto e parente de Jesus, recolheu o sangue do Cristo no cálice usado na Santa Ceia. Muitas pessoas acreditam que este cálice seja o Santo Graal. Tout cela a été récupéré par l'Église. Tudo isso é contado pela Igreja, e acredita-se que este cálice, o recipiente que chamamos de Graal, seja aquele que foi usado para recolher o sangue de Jesus Cristo por José de Arimateia, quando o corpo dele foi retirado da cruz. Jesus foi levado para o túmulo da família de José de Arimateia. Estas lendas e tradições formam a base para o mito do Graal e a apaixonada busca pelo Graal, empreendida por Arthur e seus cavaleiros. Seus cavaleiros nada mais eram que guerreiros que precisavam de um ideal cavalheiresco da lenda arturiana. Era a busca pela perfeição. Para eles, era comum decapitarem seus inimigos, pois um guerreiro decapitado não poderia ressuscitar. Este ritual bárbaro pode ajudar a trazer alguma luz à história do Santo Graal. A convicção celta sobre este recipiente do século I a.C. fornece uma pista para a história do Graal. O príncipe à esquerda está mergulhando um guerreiro são e salvo de cabeça para baixo num vaso. Abaixo temos guerreiros que foram trazidos de volta à vida do Reino dos Mortos pelo mesmo processo. Assim como os cristãos depois deles, os celtas acreditavam na ressurreição. A descoberta do túmulo de um príncipe em Hochdorf, perto de Stuttgart, deixou arqueólogos boquiabertos. Dentro do túmulo do príncipe, eles encontraram um caldeirão de bronze e uma enorme copa, grande o bastante para acomodar um ser humano.
Em todas as culturas humanas, o ato de beber tem um valor especial. Em muitas práticas rituais, beber tem uma função mágica. Sabemos que isto era especialmente constante para os celtas, que possuíam recipientes mágicos. Recipientes esses que podiam conceder a salvação ou poderes mágicos. A tradição se manteve viva na ideia do Santo Graal, o recipiente que alimenta e traz salvação. Depois da queda dos celtas, a noção de recipientes mágicos sobreviveu, e assim nasceram as primeiras histórias sobre o Santo Graal. Na comunhão, os cristãos celebram a última ceia, quando Jesus encheu um cálice com vinho simbolizando seu sangue. O cálice e o vinho tornaram-se símbolos de vida eterna. Os acontecimentos dos últimos dias da vida de Jesus são muito conhecidos. A história de sua crucificação foi contada, escrita e representada inúmeras vezes. Mas há pontos menos conhecidos dessa história, e um deles envolve o Santo Graal. Segundo a lenda, o centurião romano Longinus lacerou o torso de Jesus crucificado com sua lança. José de Arimateia, um comerciante distinto e parente de Jesus, recolheu o sangue do Cristo no cálice usado na Santa Ceia. Muitas pessoas acreditam que este cálice seja o Santo Graal. Tout cela a été récupéré par l'Église. Tudo isto é contado pela Igreja. E acredita-se que este cálice,